Tudo jóia, turma? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula. Nós vamos seguir aqui revisando alguns conceitos básicos de eletricidade e agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da corrente contínua e corrente alternada, tá? Só para vocês relembrarem um pouquinho as diferenças e características de cada um. Bom, pessoal, vamos lá. Então, a corrente contínua, basicamente ela tem a seguinte característica. Observem aqui nessas duas figuras aqui no quadrado azul. Aqui eu tenho uma forma de onda de corrente e uma forma de onda de tensão. O que a gente pode observar a partir dessas duas formas de onda? A gente observa que elas são constantes ao longo do tempo, né? E elas não mudam de direção, ou seja, elas permanecem positivas ou negativas com o mesmo módulo ao longo de todo o tempo. Tá? Então, sistemas desse tipo, cujo módulo permanece constante ao longo do tempo, nós chamamos de sistemas de corrente contínua. Tá? E aí, só para lembrar, né, uma fonte de tensão contínua naturalmente vai estabelecer uma corrente contínua em um circuito. Uma fonte de corrente contínua naturalmente vai estabelecer uma queda de tensão contínua em um circuito, tá? Então, uma depende da outra e a lei de Ohm, né, também é válida para esse tipo de circuito, tá? Então, se você aplicar matematicamente a lei de Ohm, você terá a correlação entre tensão e corrente. Bom, onde a corrente contínua está mais presente hoje em dia? Ela é muito presente em circuitos eletrônicos, tá? Existem fontes de geração em corrente contínua e sistemas elétricos de potência, sendo utilizada para transmissão em corrente contínua, transmissão de energia. Para aqueles que não conhecem, né, o pai, considerado pai da corrente contínua, é o Thomas Edison, tá? Na época que ele criou, né, a corrente contínua, foi uma grande evolução, porque até então não existia eletricidade. Então a corrente contínua foi a primeira forma, o primeiro padrão de transmissão de energia desenvolvido. Tá? Porém, os pesquisadores continuaram pesquisando a respeito de outras formas para o uso da energia. E foi daí que surgiu a corrente alternada. Um dos principais responsáveis pelos estudos envolvendo a corrente alternada é o Nikola Tesla. Tá? Aqui nós temos novamente três formas de onda, aqui no caso de correntes, tá? Mas poderiam ser de tensões. Quais são as características que a gente observa dessas formas de onda aqui? Que elas mudam, elas variam o seu módulo e sentido ao longo do tempo. Então observem aqui, por exemplo, essa forma de onda retangular. Ela tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então ela varia com o tempo. E aí, a partir de um certo momento, ela volta a se repetir. Ou seja, ela tem uma periodicidade, ela tem uma repetição cíclica na forma de onda. Tá? Por isso, ela pode ser estudada através de equações de onda, conforme a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Eu posso ter uma fonte de corrente alternada retangular, triangular, senoidal, cossenoidal, dente de serra, dentre outros. Então eu posso ter qualquer um desses padrões de forma de onda de corrente alternada. Tá? O padrão básico utilizado nos nossos sistemas elétricos é a forma de onda senoidal. Tá? Ela é muito utilizada em sistemas de baixa tensão, média e alta tensão, ou seja, ela é utilizada tanto em sistemas de geração, transmissão, distribuição e instalações elétricas. Então, a nossa instalação elétrica, né, que vocês vão aprender a desenvolver o projeto, elas serão alimentadas por correntes alternadas, tá? Ah, professor, mas e as cargas? Como que as cargas serão alimentadas?
Algumas cargas, que são do tipo eletrônica, serão alimentadas por corrente contínua. Mas aí como que ocorre a conversão? A maioria das cargas alimentadas em corrente contínua, elas possuem um conversor, que nós chamamos de conversor CACC. Isso geralmente é feito por uma ponte retificadora, que retifica a corrente alternada para a corrente contínua para a alimentação da carga. Tá? Porém, na nossa instalação elétrica, nós sempre consideraremos o nosso projeto utilizando uma corrente alternada. Pessoal, eu deixo o link aqui para vocês, aqueles que tiverem curiosidade, quiserem avançar nos estudos. É um vídeo complementar aqui que conta a história da corrente contínua versus a corrente alternada. É um vídeo sobre a história da eletricidade, a era da invenção, episódio 2. Ele vai justamente fazer um histórico a respeito da evolução da energia elétrica no nosso planeta e, mais ao final do vídeo, ele faz a comparação do que nós chamamos de guerra das correntes, né, que foi a competição entre corrente alternada e corrente contínua. Vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, tá? Bom, pessoal, mas já que o nosso projeto vai envolver corrente alternada, então a gente vai aprofundar um pouco mais aqui nos conceitos da corrente alternada. Então, conforme eu disse para vocês, a corrente alternada ela possui o quê? Uma periodicidade, né? Ela possui uma repetição cíclica. Logo, nós podemos estudá-la através dos conceitos das equações de ondas mecânicas, newtonianas mesmo. As ondas elétricas, elas de corrente alternada, elas respondem da mesma forma que as ondas mecânicas newtonianas. Então, se nós formos observar uma onda desse tipo, a gente vai perceber, por exemplo, nesse caso aqui, dessa onda senoidal. A gente percebe que ela parte de zero, ela atinge um valor máximo positivo, que é o que nós chamamos de valor de pico ou amplitude máxima, tá? Ou seja, é o máximo valor instantâneo daquela forma de onda, que no caso uma onda de tensão, mas poderia ser uma corrente, tá? Esse valor máximo ele também recebe o nome de amplitude. Tá? Então, isso aqui representa a amplitude da onda, a sua variação entre o zero do eixo y, tá? E o seu ponto máximo, o seu pico máximo, ou valor de pico. Essa onda, esse valor instantâneo, depois que ele passa pelo máximo, ele vai diminuindo, ele passa pelo zero e aí ele começa o quê? A crescer, só que para o sentido negativo, até que ele atinge o valor máximo negativo, também conhecido como pico negativo ou amplitude mínima, aqui no caso dessa nossa onda, tá? Passado desse valor, ele volta novamente para o zero e aí ele vai começar a se repetir novamente. Então, perceba que o valor instantâneo atingiu o máximo positivo, voltou no zero, atingiu o máximo negativo, voltou para o zero. Isso aqui, essa repetição, esse intervalo de tempo completo, é o que nós chamamos de período de tempo t, ou seja, o período que a onda leva para excursionar um ciclo completo. Por que eu falo em período e eu também falo em ciclo? Porque mais adiante nós vamos ver que essas ondas elas podem ser representadas por fasores, tá? O que são fasores? São vetores em movimento, vetores que ficam girando em um movimento angular, tá? E aí nós vamos ver que um ciclo, lembrem lá da tabela trigonométrica, né, do ciclo trigonométrico, é quando eu completo o quê? Eu saio do 0 grau e completo 360 graus, tá? Ou 2π. Aqui no caso, um ciclo completo pode ser representado por 2π, tá? Neste caso aqui em questão, então, eu tenho meu período variando, né, do zero até o zero após a passagem pelo mínimo negativo. Bom, pessoal, seguindo aqui então, né, conforme eu disse para vocês,
A nossa onda, então, ela pode ser representada através de uma equação de onda instantânea, que é dada por U de t, ou seja, tensão variável com tempo, é igual ao valor máximo de tensão, seno de ômega t. Tá? Então, basta, para que eu trace a minha equação de onda, basta eu conhecer o valor máximo ou amplitude dessa onda, o tipo de função que a representa, no caso aqui uma função senoidal, e o ômega t. Só lembrando que o ômega t vai corresponder a quem? A minha frequência angular. Justamente pelo que eu falei para vocês. A minha tensão, ela pode ser representada por um fasor que fica girando no meu ciclo trigonométrico, ou seja, é um vetor em movimento. Por isso que nós chamamos ele não de vetor, mas sim de fasor. E ele gira a qual velocidade? A uma velocidade angular, W, em radianos por segundo. Mas essa minha velocidade angular, ela pode ser calculada através do que? Da frequência. Então, uma excursão completa no ciclo trigonométrico, 2π, ocorrendo a uma certa frequência f, vai me dar a minha velocidade angular w. Tá? Então, essa é a equivalência entre forma de onda no intervalo do tempo e o ciclo trigonométrico. Tá? Mas eu sei também que a minha frequência representa quem? A frequência vai ser o inverso do meu período, tá? Se na equação anterior nós descobrimos qual que é o valor do período de uma onda, eu consigo descobrir qual é a frequência dessa onda fazendo o inverso do meu período. E esta frequência será dada em Hertz, tá? Se frequência é o inverso do período, logo a equivalência é verdadeira. Então eu posso dizer que o período é o inverso da frequência. E aí esse meu período corresponde ao período de tempo, conforme eu já disse para vocês, que é dado em segundos. Esse período de tempo no ciclo trigonométrico e não no eixo, no plano cartesiano de tempo, nesse caso, no ciclo trigonométrico, o período de tempo ele pode ser dado em intervalos de ciclos ou repetições, tá? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês essas características, tá? E daqui a pouco eu volto no próximo bloco para seguir aqui com mais conceitos a respeito da corrente alternada. Muito obrigado e até o próximo bloco.